essa carta aí. Vamos ler o versículo de número 7, capítulo 4, e o versículo número 7. Você achou o livro de Hebreus, logo após você acha o de Tiago. Capítulo 4, versículo de número 7. Vê se tem algum microfone que esteja aberto aí. Está dando microfonia? Vê se está desligado. Não, está desligado. Ok. Capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Vamos repetir? Portanto, sujeitam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Sente, meu irmão. Há tempos passados eu já dizia que esse som aí é o diabo que está atrapalhando. Não é? Nós estamos falando sobre tentação e tudo a gente quer atribuir ao diabo, e às vezes não é, às vezes é só o botãozinho lá que precisa regular, né? Mas às vezes a gente bota e acusa que é o diabo, mas não é não. É só os mar-contato ali, né? Deus abençoe os irmãos que vieram aqui esta noite. Nós hoje vamos terminar o nosso culto 15 para as 9. Eu quero terminar o meu culto mais cedo para que você venha, porque agora está chegando para o inverno. Então muitos irmãos, termina 9h15, 9h10. Não, nós vamos terminar mais cedo. Eu suspendi a oração, porque nós vamos fazer um relógio da oração, a partir do dia 1º, temos um relógio da oração, que vai abranger todo o nosso campo, precisamos enganjar-nos mais na oração, e eu quero convidar você a participar da oração, estar conosco, né? Todo sábado nós estamos aí, na oração, no período da manhã, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar e ouvir as nossas orações. É um prazer receber o pastor Andrade aqui, né, de Joinville. Fique em pé, pastor Andrade. A esposa do pastor, né, que está lá, podia sentar aqui do ladinho do marido aqui, né? Ele está jubilado agora, está descansando, e nós sabemos que tem um momento que a gente quer parar um pouco, né? É isso aí, mas o pastor tomou essa decisão e a gente está feliz em recebê-lo aqui essa noite, pastor Andrade. O senhor é sempre bem-vindo aqui em Florianópolis. Se quiser se mudar para cá, deixa lá o homem de Deus e vem para cá, que aqui tem outro homem de Deus também. Amém? Muito bem. Nós estamos falando sobre essa tentação, né? Todos nós sabemos das tentações. Eu acho que de se virar um pouco esse retorno aqui, o pastor Camilo, dá uma virada aqui, eu acho que acaba esse barulho enjoado aí, que está saindo na live lá, esse nosso culto está sendo transmitido. Isso vira um pouquinho aí? Ok. Muito bem. Meus irmãos, nós começamos a falar que a nossa vida, o Senhor Jesus disse que no mundo tereis tribulação. Se olharmos o que é tribulação? Tribulação é pendências que aparecem na nossa vida sem a gente esperar. Problemas, seja de saúde, de enfermidade, vão vir e nós muitas vezes vamos ficar atribulados. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos ter esses problemas. Só não tem problema quem não serve a Deus. Mas quem não serve a Deus também tem problema. Tem, mas eles passam na raça. Agora, eu e você não. Nós passamos tribulações e luta, mas o Senhor passa conosco. Isso é a diferença nossa. O Espírito Santo está com a gente e Ele nos dá essa força para a gente passar. Como os santos podem superar quando estão sobre uma inundação de tentação? Eu já estou falando, essa é a terceira reunião e encerro hoje, tá? Nós falamos que a tentação, ela provém, temos que saber a origem da tentação. É Deus. Nós já estudamos que Deus não tenta ninguém. Então, Deus está descartado. É o diabo? Ele também tenta. E ele tenta bastante. A maior culpa é dele, né? Mas tem outros momentos que é nós que arrumamos os problemas para nós. Às vezes as lutas e as tentações nós mesmos arrumamos, né? Seja de enfermidade, seja de comer igual um glutão, seja de não dormir direito, seja de não tomar os medicamentos certos, seja de não fazer um check-up, enfim. Vem a luta, vem a doença, vem a enfermidade. Mas como obtemos a vitória sobre a tentação? Nós cantamos hoje aqui o hino 75, tentado não cedas. Eu sou tentado, você é tentado também.
Então não ceda à tentação, porque maior é o que está conosco. E Deus prova os seus filhos. E uma prova, o que é uma prova? Uma prova é resultado de alguma coisa que você está prestando. O diabo não vai jogar pedra em árvore que não tem fruto. Você começou a produzir fruto, Satanás vai tentar te atingir. O ladrão, ele não vem roubar coisas que não têm valor. Ele quer pegar coisa que tem valor. Se ele vem numa casa, ele vai tentar pegar a coisa que tem valor. Satanás sabe que a coisa mais valorosa nesse mundo são os filhos de Deus. Ele sabe que nós temos uma eternidade com Deus para sempre. Eternamente, se nós ficarmos firmes com Jesus. E ele sabe também que quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais trabalho nós demos para o reino dele. Quanto mais eu e você somos usados por Deus, mais Satanás fica nervosinho pelo lado de fora, rugindo como leão. Parece um leão. Mas ao nosso redor está aí o leão da tribo de Judá. Está também o anjo do Senhor que acampa-se ao redor de que eu temo e os livra. Então nós temos essa bênção de Deus. Eu falei aqui da revista chamada Meia-Noite, eu gostava muito de ler os artigos do pastor Vil Mago, né? E também leio muitos livros do pastor David Wilkerson, né? Tem um livro que ele escreveu que é muito lindo, que eu gostaria que você lesse, O Grito da Igreja. Esse livro fala muito do clamor que está acontecendo hoje no mundo, na atualidade. E em 1667, um médico chamado Richard Gilpin, ele escreveu um livro, e eu falei isso no culto passado, só vou dar uma recapitulada aqui, intitulado esse livro Demonologia Sacra. Nesse livro ele sugeriu ali 4 maneiras de conquistar as tentações. E eu peguei uma partezinha do pastor David Wilkerson, quando ele separou essas 4 maneiras de vencer a tentação, e ele publicou, para que pudesse ajudar as pessoas que estão passando por tentações, por que estão enfrentando as tentações. E eu quero aproveitar esses tópicos que ele deixou ali esboçado, e eu quero resumir nesses 4 pontos, em 4 pontos. Ele disse que foi dos esboços que mais ele aprendeu e mais admirou ele. Ele sugeriu, então, maneiras de conquistar-se as tentações. E eu quero repassar, então, aqui para os irmãos essas maneiras. A primeira maneira de resistir ou de conquistar as tentações, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando diz resista ao diabo, ele diz assim: resista a Satanás e nunca recue dele com medo. Porque a tendência nossa é ficar com medo. Bota aqui na tela o versículo de 1 Tiago 4,7. E eu falei na terça-feira passada que os cristãos, realmente, nós, os crentes, nós citamos apenas a última parte do versículo, né, a parte B do versículo. Mas nós vimos que a primeira parte é a mais importante. Quando nós dizemos ali, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas temos que olhar o contexto do versículo. Eu resisto o diabo vem, eu piso na cabeça dele, eu chuto o diabo. Não chuta nada, e tu sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, tu não adianta na tua força, tu não consegue nada. Não, mas a Bíblia diz resistir ao diabo, eu estou resistindo ao diabo. Como é que você está resistindo ao diabo? Sem oração? Sem jejum? Sem estar na casa de Deus? Eu louvo a Deus porque você está aqui essa noite. Então, o Tiago diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Começo a desesperar-se e achar que Deus não está dando mais nenhuma bênção sobre ele, que ele está sozinho. Não, você nunca está sozinho. Se você serve a Jesus, está na igreja, você não está sozinho. Aí as pessoas que pensam que estão sozinhas, eles se desencorajam. E daí começam a faltar os cultos, começam a não estar mais nas reuniões, se cantavam, não cantam mais, se pregavam, não pregam mais, vão ficando isolados. E nós não podemos, nós temos que saber que Deus está conosco, mesmo onde nós estiver viajando ou passeando, Ele está conosco.
Eles não percebem, muitos cristãos, que a própria razão pela qual eles estão sendo tentados é porque eles estão fazendo progresso. Ou significa, eles estão dentro de um plano de Deus. Deus tem algo para eles, seja espiritual, seja material. Eu disse assim, na vez passada, vou repetir aqui, que quando Satanás sabe que você tem uma bênção, ou você sai contando para todo mundo as suas bênçãos, ele vai querer tirar o sorriso do teu rosto, ele vai querer tirar a alegria da tua vida. Então, em nome de Jesus, saiba que você está progredindo, você está sendo abençoado por Deus. Por isso que essa tentação está vindo fortemente na sua vida. Deus, através de Cristo, Ele nos preparou para nós enfrentarmos essas lutas. Em 1 Coríntios 16:13, ele usou Paulo quando ele disse assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Como eu me fortaleço? Quando eu estou em oração, quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu estou em comunhão com a igreja, quando eu estou em comunhão com Deus, então eu estou fortalecido, e cada dia a gente vai se fortalecendo. Eu tenho dito que a vida espiritual, para o caminho da santidade, ela tem degraus. Eu subo um degrau, sou mais santo, subo outro degrau, sou mais santo, e vou chegando, até como chegar à perfeição. Mas ainda neste mundo nós continuamos sendo pecadores. Não pecadores que vivemos na prática do pecado, mas pecadores que estamos progredindo e saindo de um mundo corrupto, né, e indo na presença de Deus. Cada dia nós vamos deixando algumas coisinhas da nossa vida, e o Espírito de Deus vai nos lapidando, vai nos ensinando, e a gente vai deixando as coisas, e nós somos pecadores, não que praticam o pecado, mas que estão fugindo do pecado. Amém? Bom, a segunda maneira de resistir ao diabo, a primeira que eu disse aqui, é: resista ao diabo e nunca recue com medo, né? Se o diabo te enfrentar, não fuja assim com medo. Saiba que tem momentos que nós precisamos fugir. Tem ciladas do diabo que você não adianta confrontar ele, você tem que fugir, não tem outro caminho. Mas nas maiorias das tentações você tem que resistir ao diabo. Para aí, diabo, o Senhor está comigo e eu não aceito. Em nome de Jesus, vaza, como diz os jovens. Agora, a segunda maneira de resistir ou de conquistar a vitória na sua tentação é: nunca fale com seu tentador. Nunca converse com ele. Ah, mas Jesus perguntou lá o nome daquele. Qual é o teu nome? Ele disse: é Legião, porque somos muitos. Jesus disse: então saia. Ele disse: então manda nós entrar naqueles porcos ali, porque o Satanás ele precisa de um corpo. Jesus disse: vai. E os porcos se atiraram no precipício. Aí você pode ver colegas, pastores, que conversam com o diabo: qual é o teu nome? O que é que está fazendo na vida dessa pessoa? Ah, eu quero matar ela. Mas o diabo não veio para matar, roubar e destruir? Ah, eu quero tirar a vida dela. Não dê conversa ao diabo. Não se conversa com o diabo. Respeito que aqueles que fazem assim, bota a mão para trás e faz isso, te ajoelha e faz uma brincadeira com o diabo tremendo. Não sei, eu acho que eles têm uma amizade com ele ali. Mas uma coisa é: nunca fale com o seu tentador. Ou seja, nunca discuta com o diabo os seus poderes. Porque o diabo, não brinque, ele é forte. O diabo, ele é poderoso. Ele não é todo poderoso, porque o todo poderoso está comigo, com você. O todo poderoso é o Senhor. Mas o diabo tem os seus poderes, e poderes fortes. Então é aí que muitos falham. Eles discutem com ele sobre tentações, se algo bom vai sair dele ou não. Em vez disso, eles devem rapidamente apagar a chama, negando ao demônio a oportunidade de injetar algumas coisas enganadoras na sua mente. Ou seja, uma vez uma jovem foi advertida pelo pastor: olha, esse menino que tu está namorando aí, esse teu romance aí, tu deve acabar, porque a luz não tem comunhão com as trevas. É bom que você é uma moça bonita, você está na igreja, fique na igreja. Nosso pastor, disse a ela. Mas ela prosseguiu, casou com o menino, e foi num julgo desigual,
Casou ele bem, numa empresa muito boa, e acabou que depois de anos, já uns 10, 15 anos casados, 10, 12 anos casados, se separaram. E ela um dia disse para minha esposa assim: Odete, diga para os jovens da igreja que não vão buscar lá no mundo o ímpio para casar, porque eu estou aqui sofrendo, porque eu não aceitei o conselho do meu pastor, eu não dei ouvido à voz de Deus no meu coração, dizendo, não está certo, o crente casa com crente, não casa com incrédulo. O Espírito de Deus falava ali no coração dela, mas o diabo disse, não, tu vai ganhar ele para Jesus, ele também é uma alma, ele pode se perder para o inferno, não é? No entanto, em vez de obedecer rapidamente a Deus, aquela jovem, eu não vou citar o nome dela aqui, permitiu que Satanás jogasse argumentos em sua mente. Você é responsável pela vida dele, você tem que ganhar ele para Jesus, fala de Jesus para ele, ganha ele para Jesus, ganha ele para ti também. Ela conseguiu ganhar ele para ela, mas não conseguiu ganhar ele para Jesus. E aí está a diferença. Luz e trevas não dá. Essa era uma receita para o desastre que Satanás estava colocando na mente daquela jovem. Ela estava conversando com Satanás em pensamento. Satanás não pode ler a sua mente. Não, ele não pode ler. Ele não é onisciente, mas ele pode ver as suas ações. Onde é que você anda? Você vem para a igreja alegre, cantando no coro, na igreja, mas o teu pé vai lá no carnaval com a máscara. Está cantando, está alegre na igreja, tal. Satanás não lê o teu pensamento, não sabe, mas ele te acompanha, vê que você está indo lá para a fornicação. Satanás está vendo que você está indo lá para o adultério. E eu estou falando aqui porque tem alguém lá fora, através da live aqui, através da transmissão aqui, ouvindo. E você sabe que Deus está falando é para você mesmo. E eu, quando Deus me dá a palavra, não tem esse negócio de pedir desculpa, de me desculpa, mas tem que falar. Não, eu falo mesmo sem nem ficar vermelho aqui. Satanás não pode ler sua mente, mas ele pode ler suas ações. Ele ouve a sua conversa por telefone, que você está contando para alguém. Ele ouve aquela profecia que Deus usou alguém para dizer que tem uma bênção grande para ti, que Deus vai te usar, e daí você começa a buscar Deus, você começa a orar, você começa a buscar de Deus poder e graça para você fazer a obra dele. Aí Satanás vê, esse camarada vai me dar trabalho, ele vai fazer um estrago no meu reino, então eu vou começar a atrapalhar ele, e vem as lutas. Então, meu irmão, glória a Deus, porque você está produzindo, você está fazendo algo que Satanás não está contente. Porque com aqueles que não oram, que não buscam a Deus, que não fazem nada, Satanás não está nem aí. É assim que ele sabe muito sobre mim. É assim que ele sabe muito sobre você, onde seus pés te levam e vê você em lugares que não deveria estar. Se um homem sabe que sua fraqueza é pornografia, o que é que ele tem que fazer? Ele pode até andar louvando ao Senhor aqui, e a gente não sabe de nada, mas o diabo está sabendo, e está acompanhando ele, não é? O diabo vai dizer assim, vai em frente meu filho, vai chamar até de filho, vai em frente, Deus não pode ser tão áspero assim. Ele vai dizer, Deus vai te perdoar, ele mandou perdoar 490 vezes, e você fica enredado pelas artimanhas do diabo. Mas se você ler o contexto geral da Bíblia, a alma que pecar essa, morrerá. O pai não leva o pecado do filho, nem o filho o pecado do pai, cada um dará conta de si, pessoalmente, perante Deus. Deus é bom, maravilhoso, mandou seu filho, tal, mas Deus é justiça. Tem reservado um dia que trará juízo a toda a humanidade. É bíblico, está aqui. Meu querido, minha querida, meu santo de Deus, não é hora de conversar com o diabo, é hora de fugir, é hora de virar, desligue-se
Desliga a conversa demoníaca com Satanás e fuja. Paulo disse que para o jovem, fuja. Temos duas passagens na Bíblia que parece que foi Paulo que disse nas duas vezes, fuja. Então a maneira mais eficaz de falar com o diabo não é com a sua boca, mas com seus pés. Tem hora que nós temos que recuar. Os exércitos vão para a guerra e vão, o inimigo monta uma cilada lá e eles dizem, vamos recuar, toca a trombeta e todo mundo recua, depois faz outra investida e vai. Tem hora que a gente precisa voltar e orar a Deus. Nós tivemos um jovem em Tubarão, que ele saiu evangelizar, um grupo de jovens, fomos evangelizar, um pegou uma rua, outro pegou outro, nós fomos lá no Monte Castelo. Eles entraram numa casa, ele começou a falar de Jesus para a pessoa, e a outra irmã dessa pessoa, a mãe da pessoa, ficou endemoniada. E ela pegou e avançou no irmãozinho lá, irmão, que era o nosso líder, com um cabo de vassoura e botou ele para correr. A mulher possessa por Satanás. E eles fugiram, é hora de fugir e recuar, ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque não estavam preparados para aquela casta de demônio. Aí o que aconteceu? Ele jejuou a semana inteira, que criou até úlcera nele, jejuou, não comeu e não bebeu, a semana toda, um jovem da igreja. E ele voltou no outro domingo a evangelizar a mesma rua, bateu palma na mesma casa, e a mulher veio atender, o que você faz aqui? Ele disse, eu vim falar de Jesus. A mulher caiu, endemoniada, na porta, na sala. Ele entrou e a outra caiu endemoniada lá dentro de casa. Ele entrou lá, expulsou daquela, depois veio, expulsou dessa, sentou no sofá com elas e falou de Jesus. Graças a Deus que o Senhor, Ele sabe a maneira certa de usar os seus filhos. Por isso, resistir ao diabo, mas primeiro se sujeite a Deus. Aí ele voltou lá, foi aos pés de Deus, clamou ao Senhor, o Senhor lhe deu o poder e a força, ele foi e fez. A terceira maneira de vencer essas tentações é resistir às tentações. Temos que resistir às tentações. E tem gente que não resiste e cai, peca. Ah, mas não é fácil, pastor. Então coloque uma parada súbita para qualquer possibilidade de ceder às suas tentações. Veio a tentação, bota uma parada ali, bota um freio, pare ali. O que é que o senhor quer dizer com isso? O tempo para parar a tentação é o primeiro impulso. A tentação veio, você tem que resistir ali, no ato. No impulso, apareceu a tentação, já rejeite. Não dê conversa para Satanás. Está entendendo o que eu estou dizendo? É quando você precisa indicar um não. E esse não precisa ser rápido e enfático. Não, Satanás, não vou ceder. E vem tentações para murmurar, vem tentação para você pecar, vem tentação para você adulterar, vem tentação de todos os pensamentos ruins. Vem na sua mente, você não deixa a sua mente ser assaltada. Você diz não, em nome de Jesus. Diga a ele, não, demônio, aqui na minha mente você não vai fazer ninho. Não, carne, não vou aceitar isso em nome de Jesus. Primeiro impulso, tem que dizer não. Então pegue e alinhe o lado de Deus. Alinhe o lado de Deus contra o seu pecado imediatamente. Deus não vai se agradar disso. Deus vai me punir por isso. Eu vou desagradar o Espírito Santo de Deus. Eu vou desagradar o meu Deus. Então, não. De imediato. Nada faz o diabo fugir mais rapidamente do que um súbito de um final assim, não. No primeiro ataque, diga não a ele. Sabe, quando a pessoa trabalha num departamento e ele é casado, é um homem, tem a sua secretária, e ele vem um diazinho
traz uma florzinha para ela. Me lembrei de você, trouxe uma flor. Ah, obrigado. Aí, no outro dia, ele vem. Ah, passei lá, tinha um lanchezinho, trouxe um lanchezinho para ti. E ela não vai dizendo não, vai deixando, porque o diabo ele não vem assim. Não vai pensar que ele vem com os olhos saltados, arregalado, com o rabo de flecha, soltando fogo pela boca. Não, ele vem de sapatinho bonitinho, terninho branco, sapatinho de veludo. Ele vem bem macio. As ardilhezas dele. Aí ela não disse não, não disse não, não disse não, não disse não, não disse não. Daqui a pouco está indo para o motel com ele. Então, quando a tentação aparece, a primeira coisa que você, servo de Deus e serva de Deus, e você que está me ouvindo, diga de súbito, enfático, não. O meu Deus não aceita que eu faça isso. Eu sou filho dele, não vou desonrar meu pai. Paulo disse para matar os feitos da carne. Vamos botar lá Romanos 8:13 aqui na tela, por favor? E bota para os que estão em casa também, por gentileza. Paulo diz assim: porque se vivermos segundo a carne, o que é que acontece? Morrereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. O que é que ele está dizendo aqui? Não importa o custo que isso vai fazer com você, o custo que você tem por desistir disso, mas faça um funeral logo. Faça morrer aquele desejo da carne. Carne, isso aqui é adultério. Carne, isso aqui é fornicação. Carne, isso aqui é pecado. Faça morrer a carne e tu viverá. Mas o texto diz: se viver de segundo a carne, essa carne deseja coisa ou não deseja? Você é de carne, meu irmão. Ela deseja, mas o Espírito que está dentro de nós quer outra coisa. Ele quer as coisas espirituais. Então faça morrer a carne. Não importa o custo que seja isso. Você pode responder: mas é muito difícil, pastor, eu não posso deixar as minhas tentações. Sim, deixar vai doer, porque Satanás vai sempre alimentar ali. Mas seja o que for, você deve deixá-lo morrer, sem esperança de ressuscitar de novo, porque resiste ali, daqui a pouco volta de novo a tentação, daí você cede de novo, pede perdão para Deus, cede de novo, pede perdão para Deus, fica naquele negócio, pede perdão e peca e pede perdão. Vai ter um momento que Deus vai dizer assim: está cortado. Então coloque e diga assim, não, né? E faça rapidamente. E isso, finalmente, sem voltar atrás. E Deus vai te dar vitória. Eu conheci um ministro que ele encontrou-se com uma jovem senhora. E ele fazia muitas viagens, viajava muito. E acabou que o Espírito Santo começou a advertir ele, dizendo assim: meu filho, isso é uma armadilha, sai agora desse relacionamento aí, nunca mais veja essa pessoa, nem sequer fale com ela, coloque um fim. E nos cultos de ceia e nos cultos da igreja, Deus sempre advertia. Era um ministro. Mas o ministro argumentou dizendo que ela entende melhor o meu ministério do que eu mesmo. Então ela tem me ajudado muito, certamente, tudo bem. Posso continuar falando com ela, não tem nenhum relacionamento com ela, é que o ministério dela e o meu são parecidos. Com certeza esse homem eventualmente deixou a sua esposa, infelizmente, e casou-se com aquela jovem senhora. Ele sabia que era errado desde o início, ele sabia que era errado, e sabe até hoje, mas ele flertou com a ideia de se casar com uma mulher mais nova. E antes que ela soubesse, ou que ele soubesse, ele estava enredado. Esse ministro poderia ter mantido sua integridade e passar o fim de seus dias na presença de Deus, incendiado pelo Espírito Santo de Deus e pela glória de Deus, mas porque ele negligenciou de dizer um final: não vou fazer isso, não está certo, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra.
Ele não disse não contra a tentação, e ele perdeu tudo. Então a terceira tentação aqui, eu já estou indo para a quarta para encerrar, resista às tentações. Vem tentação, meu irmão, você tem que resistir a ela. Resista, porque se tu não resistir, dá conversinha, vai dando conversinha, né? Não vou falar outros assuntos aqui que eu queria falar. A quarta maneira para resistir às tentações é repelir todas as tentações com as Escrituras. Toda tentação que vier para você, rebata com a palavra. Resista à tentação com a palavra, seja ela boa ou ruim. O diabo ri de nossos argumentos, porque os nossos argumentos para Satanás não resolvem nada, não significa nada para o diabo o nosso argumento com ele. Há apenas uma coisa que coloca o terror no diabo. Apenas uma coisa, ou talvez duas, mas uma das principais coisas que coloca terror na alma do diabo é essa palavra de Deus aqui, ó. Quando ela está no coração de um cristão. Quando você tem essa palavra de Deus no seu coração e você está crendo e vivendo esta palavra, isso coloca terror no coração do diabo. Então ele sabe que a palavra de Deus, ela é poderosa. Por que eles querem tirar as Bíblias dos colégios, querem tirar as Bíblias, como aconteceu lá num estado agora, que mandaram tirar de tudo, até o prefeito teve que tirar do seu gabinete a Bíblia. Por que eles mandaram queimar as Bíblias aqui em Santa Catarina, em Orleans? Por que na época quem lia a Bíblia ficava louco? Não é que ficava louco, é que a Bíblia muda, a Bíblia transforma, ela é viva, eficaz, poderosa, ela penetra. E Jesus mesmo disse, vós estáis limpos pela palavra. Então apenas esta coisa, uma das coisas que coloca o terror no diabo, é a palavra de Deus no coração de um cristão. Pode tirar essa Bíblia aqui, digital também, pode tirar. Mas aquilo que foi gravado no meu e no teu coração, não. Ali está aqui. Então não podemos conquistar nossas batalhas por pura determinação humana, ou por falar somente versículos das Escrituras, mas vivendo e acreditando na palavra de Deus. Lembra aqueles rapazes que foram expulsar um demônio lá de uma moça? Disse, sai no nome do Jesus que Paulo prega. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo. Quem são vocês? 2 filhos de Cefas, lá não sei quem é. E o diabo rasgou eles todos, que eles saíram nu. Por quê? Eles apenas citaram a palavra, mas a palavra tem que estar vivendo dentro de nós, e nós temos que estar acreditando nessa palavra, aí ela tem efeito. Isso é porque a força do poder não está nas palavras, mas na autoridade que Deus investiu, que Ele nos deu através da sua palavra. Porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Chame os presbíteros, unge com óleo, e em nome do Senhor a oração é curada, é realizada. O poder da palavra. Em meu nome expulsarão os demônios. Poder da palavra. Está escrito, eu creio aqui. Eu creio nessa palavra, ela está dentro do meu coração. E eu estou aqui vivendo através dela. Então, para ter poder sobre o diabo, a palavra de Deus deve sair de um coração de fé e de lábios confiantes. A palavra de Deus diz que o Jonas foi engolido por uma baleia, eu acredito. Mas se a palavra dissesse que o Jonas engoliu aquela baleia, eu também acredito, porque é a palavra. Eu tenho que crer na palavra sim. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa e não volta vazia. Vai fazer o que apraz.
Eu fui com a Aldete pregar num trabalho em Tubarão, em Capivari. Eu era mais jovem. Estava pregando lá. No culto domingo à noite eu ia pregar. Estudei a semana toda, uma palavra gostosa, maravilhosa. Chegou lá, Deus mandou eu mudar a palavra. Aí eu disse, meu Deus, eu preparei essa palavra, agora está vindo forte no meu coração essa palavra aqui. Vou pregar essa palavra. Preguei. E era uma palavra que não era aquela que era para o pessoal pular e... né? Porque quando a gente é mais novo, a gente quer que a igreja vibre, pule. E o Espírito de Deus não está aí só para fazer reteté, como diz alguns. O Espírito de Deus está aí para trabalhar no coração, para mudar o coração, a palavra mudar o coração. E eu preguei a palavra. Um moço, cabeludão, quando eu fiz o convite, veio aceitar Jesus. Disse, eu quero voltar para Jesus. Chorando, aceitou Jesus, oramos por ele e foi embora. Eu disse, meu Deus, que bom, tu fez eu mudar a palavra só para salvar esse moço. Passaram 3 anos e meio. Pastor João Serafim, mora em Tubarão. Ele era presidente lá, ou trabalhava de pastor auxiliar, não sei. Ele caiu do telhado de 5 metros, quebrou os tornozelos. Estava em Tubarão, tal, daí jubilaram ele, e eu fui lá visitá-lo. Estava sentado conversando com ele, tomando um cafezinho com ele ali, com a família. De repente chegou um moço. Entrou ele com a esposa dele, tal, daí me cumprimentou, tal. Estava ele de bermuda, tal. E ele disse para mim, o senhor me conhece? Eu disse, não lembro de você. Lembra daquele moço que entrou cabeludo há 3 anos passados, lá na igreja de Capivari, o senhor estava pregando e a palavra de Deus deu um impacto no meu coração e eu voltei para Jesus chorando? Eu sou aquele moço, essa é minha esposa, esses são meus filhos. Naquele dia, desde lá eu voltei para Jesus. Eu não estou na Assembleia, pastor. Eu estou numa outra comunidade aqui, mas estou servindo a Deus de coração. Então veja o poder da palavra. Então a palavra de Deus deve sair de uns lábios, ou de um coração de fé, e de lábios confiantes. Eu tenho que pregar o que a palavra de Deus é. Eu tenho que viver a palavra que eu prego, só pregar. Por pregar, pegar um esboço aí e pregar. Não, a palavra tem que sair do púlpito aqui e atingir seu coração. Então eu quero que diante da tentação você não fuja, não fique com medo, ou melhor, não fique com medo. Tem momentos que em alguns momentos tem que fugir, mas não tenha medo, porque o Senhor está contigo. E se o diabo está te afrontando, é porque tem algo de Deus aí que ele não está gostando na tua vida. Está tendo progresso na sua vida espiritual, por isso que ele te tenta. Então não arreia os teus braços, não fique desanimado. Por que isso está acontecendo comigo? Não, irmão, levanta a cabeça em nome de Jesus, seja forte, vigia e seja forte. Davi disse no Salmo 17,4: com a palavra dos teus lábios eu me mantive dos caminhos do destruidor, porque a palavra de Deus nos faz andar certo. Ele também se gabava dizendo no Salmo 18:23: eu me mantive longe da minha iniquidade. Ele estava dizendo, eu ficava longe dos problemas, dos pratos de lentilhas que Satanás colocava diante de mim, eu ficava longe. Então como se pode proteger do pecado, pastor? O Salmo 18:21 diz uma coisa interessante. Diz assim, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido comigo como ímpio, afastando-me do meu Deus. Olha o que ele diz. Vamos voltar lá ao versículo um pouquinho? Volta um pouquinho lá ao versículo. Ele diz, pois tenho andado nos caminhos do Senhor. Pois tenho andado nos caminhos do Senhor. Agora a continuação. Não tenho agido como ímpio, afastando do meu Deus. Só o ímpio que se afasta de Deus. Mas quem ama o Senhor e anda nos caminhos do Senhor, ele se afasta da iniquidade. Glória a Deus. Lutero testemunhou muitas das vezes que ele diz, eu sofri muito, passei tentações, lutas, mas o que me fortaleceu, dizia Lutero, eram as Escrituras. A palavra de Deus, as letras pulavam, brotavam das páginas da Bíblia, e eu comia dia e noite aquela palavra, as palavras das Escrituras. Eu permaneci sobre elas.
e elas me livraram das tentações. Tentações que pareciam impossíveis, dizia Lutero, elas foram como que nada, por causa da palavra. Responda a sua tentação com comandos contrários à tentação. Por exemplo, se a tua tentação é para adultério ou fornicação, você deve clamar ao Senhor, não cometerás adultério. Usa a palavra. A palavra fica dentro de você. Vai cometer adultério. Então a tua alma já clama ali dizendo, não cometerás adultério. Quem disse isso? Jesus. Mas se é uma avareza de qualquer tipo, aquele avarento que não ajuda com nada, não dá oferta, não dá dízimo, não dá nada, então clame ao Senhor, não cobiçarás. Porque todo avarento é cobiçoso. Se é luxúria da carne, clame para o Senhor, se vivermos segundo a carne, morrerás. Se viver segundo a carne, tu vai morrer. Então vá para a Bíblia, obtenha alguns versículos que afirmam promessas. Comece a citar eles, comece a falar e acreditar neles. Somente a fé viva ou a fé ativa, essa palavra é ativada pela fé. Então somente a fé ativa essa palavra escrita. E apenas uma palavra ativada, ela define. Uma palavra ativada pelo Senhor, ela define e o diabo foge. Então só uma palavra ativada que você ativar na Bíblia já vai definir. E você vai resistir ao diabo sem problema. Você pode ficar em pé e dizer assim, diabo, eu estou salvo de você, de qualquer coisa que você envia contra mim do inferno. Estou livre. Você também pode dizer, eu escrevi aqui, não me firmo no meu registro ou em qualquer santidade pessoal. Eu aceito a palavra escrita de Deus como Jesus fez. Está escrito, Satanás. Dobre o joelhinho aqui, me adore que eu te dou tudo isso aí. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Rapaz. Manda que essas pedras se transformem em pão, está escrito, né? Um só de pão verá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E muitas outras coisas, cita a palavra. Eu estou fraco, estou me atingindo, estou me jogando pedra. Cita aquele versículo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não tenho força, pastor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Use a palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela vai te levantar. O que os psiquiatras aí chamam de força positiva, nós chamamos de fé. Fé na palavra. Eu disse aqui, vou repetir. Uma irmã estava com câncer, estado terminal, e veio falar para o pastor, ore por mim que eu estou cancerosa. Estava com câncer, sintomas em várias partes do corpo. O pastor disse assim, tu vai pegar o Novo Testamento e você vai ler todos os versículos que falam sobre cura, sobre milagre. Depois que você ler todos esses versículos, você vem aqui que eu vou orar por você. Porque Deus vai te dar uma fé no teu coração, e quando tu vir aqui, tu vai ter fé, e eu vou orar e Jesus vai te curar. Ela foi para casa, pegou a Bíblia e começou a ler sobre fé, sobre cura, sobre milagre, e foi lendo. E o câncer foi regredindo. Quando ela voltou no pastor, o pastor não precisou orar. O poder da palavra já tinha curado ela. Glória ao Senhor Jesus. Então, quando o inimigo veio também a mim, num momento com muita força, eu lembrei de um versículo que saltou no meu coração, e eu irei nos caminhos do Senhor meu Deus. Lá no Salmo 18, 21, diz, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Eu fiquei com Deus. Sadraque e Mesaque estavam condenados à morte. Você conhece o texto bíblico. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para intimidá-los. Ele disse, nós não vamos adorar a tua estátua. O nosso Deus pode nos livrar, se Ele quiser. E se Ele não quiser, tu fica sabendo que nós não vamos adorar a tua imagem, vamos morrer lá queimadinho, torradinho, assadinho lá no forno, mas não vamos adorar a tua estátua. Jogaram eles lá. Quando o rei abriu a baga dos olhos dele e olhou, ele viu e disse assim, poxa, nós somos 3, tem 4 lá.
E um é semelhante aos deuses. Quem estava lá com eles? O Senhor. Porque ficaram firmes na palavra. Acredite na palavra. Muitas doenças vão embora. Acredite ainda em chamar os presbíteros da igreja para orar por você quando você estiver doente. E chamar para ungir lá na tua casa. O efeito da palavra vai acontecer. As promessas de Deus na sua palavra é viva e eficaz. Então, quando vem a luta, já veio lutas para mim, que eu comecei a dizer, Senhor, eu vou ficar firme no teu caminho. A minha fé começou a crescer no meu coração, e eu comecei a citar os versículos, cito até hoje. Quando tem luta, eu digo, não, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer homem. Às vezes vem luta de homem, sabe? A gente que está aí no ministério, vem luta de homem. Aí eu cito aquele versículo, não temerei o que me possa fazer o homem, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, me consola. Aí acabou o estresse, meu. Eu tenho psoríase, e de vez em quando eu andava aí com casca aqui no rosto, vermelhão aqui, no pescoço. Acabou-se tudo, porque eu não levo mais desaforo para casa, eu deixo tudo aos pés de Jesus. Amém? Quando eu me levanto pela manhã, eu digo, eu irei pelo caminho do Senhor meu Deus, e Ele vai comigo. Então, se você for nos caminhos do Senhor seu Deus, deixa eu lhes dizer uma coisa, Ele vai lhe dar uma grande vitória. Amém? Eu quero incentivar você agora, não importa o que o irmão e a irmã está passando, você que está em casa está passando, ou a enfermidade que está enfrentando, Deus está trazendo para você essa palavra, para aumentar a sua fé, e através da oração, da leitura da palavra, da tua dedicação ao Senhor, o Senhor vai completar a obra na sua vida. Amém? Você não está indo para baixo, você está indo para cima. O Senhor está tomando pela mão direita, dizendo, eu te levanto. É eu, não é o homem, eu te levanto. Aí Hebreus 12 e versículo 6, o escritor de Hebreus, o que é que ele diz? Bota na tela para nós, eu vou encerrar com esse versículo. Pois o Senhor disciplina a quem ama. E às vezes o Senhor está disciplinando a gente. Educa todo aquele a quem recebe como filho. Você sabe que às vezes Deus não nos tenta, mas Ele permite uma tentação para nos trazer para perto dEle. Né? Às vezes a pessoa está tão folgada, se tu me der um carrinho novo, zero, ele já quer novo, e tem que pedir coisa boa. Para Deus não tem nada de pedir carro velho, é para estar incomodando os irmãos, para depois estar fazendo chupeta na bateria, para depois estar rebocando. Não, já peça um carro bom para Deus. Aí Deus dá um carrinho bom, e você não perdia culto, quando tinha uma bicicleta ou quando não tinha, vinha de busão aí. Aí Deus dá um carrinho bom, está chovendo, não, hoje eu não vou na igreja, porque vai molhar meu carro, daí tem que levar o irmãozinho, tem que dar carona para o irmãozinho, vai molhar o carpê aqui, não vai. Aí Deus pega, permite. Não que Ele vai te tentar, mas Ele permite um abençoado vir lá no farol amarelo e te rachar o teu carro no meio, que daí tu não tem mais dinheiro para arrumar o carro, vai para o ferro velho. Ah, pastor, que luta eu estou passando, batendo no meu carro. Claro, não viesse mais na igreja, o que está vendo? Deixasse Deus de fora, Deus te abençoou, prosperou a tua vida, tu tem casa boa agora, tem apartamento legal, está tudo bem contigo, e esqueceu de Deus. Então, meu irmão, às vezes Deus nos disciplina, Ele corrige o filho que ama, faz acontecer alguma coisa para trazer a gente de volta para o trilho. Então não deixa que isso aconteça com você, seja firme com o Senhor. Tentação nós vamos ter sempre, mas temos que saber a origem da tentação. Que Deus te abençoe, obedeça a sua palavra, reivindique os seus comandos da palavra e desfrute da vitória sobre a sua tentação. Eu, nestes 3 cultos que eu estou pregando sobre a tentação, eu já recebi irmãos e irmãs que vieram dizer, pastor, aquela palavra me ajudou, eu estou passando por tentação. Ainda essa semana, uma irmã chorou e disse, pastor, veio uma luta tão grande, e eu não resisti porque a pessoa não me entendeu, e derramou lágrimas, e disse, mas o pastor Moisés me deu uma palavra, fui chorar minhas lágrimas, pastor Moisés disse que crente
que serve a Deus, ele limpa a sua lágrima e não chora, porque Deus dá vitória. E aquilo, diz que ela me levantou aquilo, eu associei com a palavra que o senhor pregou, eu nem vi no culto, eu assisti em casa pelo WhatsApp, pelo YouTube. Isso me deu força e eu estou aqui. E outros que vieram pedir oração, porque estavam numa luta grande. Eu disse, não, então vai aqui, bota o ombro aqui, nós vamos orar aí. E sábado de manhã, das 5 da manhã às 7 nós estaremos orando. Então agora nós vamos criar um relógio da oração e vamos espalhar para toda a igreja, para nós ter meia hora de oração a cada 24 horas, um relógio de oração. Aí você escolhe meia hora, 30 dias, a partir do dia 1º. E a igreja precisa orar, porque a igreja orando as coisas acontecem. A vitória vem, a luta passa, toda tempestade ela vai passar. Né? Eu disse que é igual a palmeira, o vento soprou, ela foi e deitou no chão. E chegou a inclinar as folhas lá no chão, porque o vento era forte. A tempestade dura um pouquinho, daqui a pouco o sol brilha, veio de novo para o lugar, estava lá de novo, aquela árvore frondosa em pé, mas o vento deitou ela, ficou deitada, soprando, de repente veio uma rajada mais forte, ela encostou lá no chão as suas galhadas, mas ele ficou de pé de novo depois da tempestade. E é isso que o crente vence. O inimigo, as pessoas não crentes, tiram a vida, se matam e acabam porque não tem esperança, não tem força, mas maior é o que está comigo, com você. Fica em pé, vamos orar ao Senhor.